no coração das sombras profundas e silenciosas que dançam nas encostas íngremes dos Andes, um predador de agilidade formidável e de natureza implacável exerce a sua soberania incontestada sobre os cumes. O puma, também conhecido como o leão da montanha, é um virtuoso consumado na arte da camuflagem e da perseguição furtiva. Cada um dos seus movimentos é de uma fluidez quase imperceptível. As suas patas, com almofadas macias, deslizam sobre o terreno rochoso com uma delicadeza que abafa o mais pequeno som. Totalmente invisível aos olhos da sua presa, avança com uma precisão metódica e mortal. O puma é uma criatura dotada de uma capacidade de adaptação verdadeiramente incrível. O seu território estende-se desde as altitudes glaciais até as florestas de vegetação luxuriante e densa, e o seu regime alimentar revela-se tão variado quanto os habitats que percorre. Caça veados, vicunhas, capivaras e até pequenos roedores, ajustando as suas táticas de caça em função do ambiente e da presa disponível. Mas apesar da sua força e agilidade notáveis, o puma permanece um predador essencialmente solitário. Ao contrário de outros grandes felinos, prefere caçar e viver sozinho, confiando inteiramente na sua extraordinária capacidade de se mover sem nunca ser detetado. O seu rugido não ressoa nos vales. É o seu silêncio que assinala a sua presença. Uma força discreta, mas omnipresente. Nos Andes, o puma simboliza a força e a resistência das próprias montanhas. Um caçador supremo que sobrevive nas condições mais extremas. É o guardião silencioso das alturas, mantendo o frágil equilíbrio do ecossistema que percorre. En los vastos e infinitos cielos de la cordillera de los Andes, una sombra gigantesca surca el horizonte con un vuelo lento, potente y majestuoso. El cóndor de los Andes, el ave de rapiña más grande del planeta, reina como señor absoluto en las alturas, donde muy pocas criaturas pueden sobrevivir. Con una envergadura que puede superar los 3 metros, el cóndor no solo vuela, domina el cielo, aprovechando con perfecta maestría las corrientes térmicas ascendentes para planear durante horas sin una sola batida de alas. Para las civilizaciones antiguas era un ser sagrado, un mensajero entre el mundo de los hombres y el de los dioses, y aún hoy su sola presencia inspira un profundo respeto y reverencia. El cóndor de los Andes desempeña un papel ecológico absolutamente crucial dentro del ecosistema de estas montañas. Como necrófago, se alimenta de carroña, contribuyendo así a mantener el entorno limpio al consumir los cadáveres que, sin su intervención, podrían propagar enfermedades. A pesar de su crucial importancia ecológica, el cóndor se enfrenta a numerosos desafíos. La destrucción de su hábitat y la caza furtiva amenazan su existencia, y a menudo es víctima de envenenamientos accidentales
causados por cebos destinados a otros animales. Sin embargo, las iniciativas de conservación han permitido proteger a esta majestuosa criatura y su población se está recuperando, lenta pero segura. La vida del cóndor es un verdadero ballet aéreo con el viento. Aprovechando las corrientes de aire cálido que ascienden de las montañas, logra alcanzar altitudes prodigiosas sin un gran gasto energético, lo cual es esencial, ya que su envergadura y peso hacen que el batir de alas sea particularmente costoso en energía. Recorre cientos de kilómetros en busca de alimento, pudiendo pasar varios días sin alimentarse. Pero cuando finalmente encuentra un cadáver, se da un festín hasta quedar totalmente saciado antes de reanudar su sereno vuelo. Culturalmente, el cóndor ocupa un lugar prominente en las leyendas y tradiciones de los pueblos andinos. En la cosmología inca, era percibido como un ser divino que transportaba las almas de los difuntos hacia los reinos espirituales. Sus efigies están esculpidas en piedras antiguas y representadas en textiles y cerámicas, perpetuando así su importancia a través de las generaciones. Aún hoy, la visión de un cóndor planeando a gran altura sobre las montañas inspira una profunda conexión con la naturaleza y las tradiciones ancestrales. A pesar de su imponente presencia en el cielo, el cóndor lleva una vida modesta en tierra firme. Construye su nido en acantilados inaccesibles, donde puede criar a sus polluelos con total seguridad. El ciclo de reproducción del cóndor es lento. La hembra solo pone un huevo cada 2 años y ambos padres se dedican por completo al cuidado del polluelo durante un largo periodo, hasta que está listo para enfrentarse al mundo. Este equilibrio entre la fuerza majestuosa y la fragilidad de la vida en las alturas refleja la esencia misma de los Andes. El cóndor, con su vuelo silencioso, parece inmortal, pero al igual que la delicada ecología de las montañas, necesita ser protegido y preservado. Su presencia nos recuerda la importancia de cuidar la tierra y el cielo que compartimos, y de preservar el vínculo sagrado entre el hombre, la naturaleza y lo divino. En las alturas andinas, donde el aire se enrarece y el silencio reina, el cóndor es mucho más que un simple pájaro. Es el símbolo de la libertad y del poder inquebrantable de la naturaleza. Su vuelo suave y majestuoso es un recordatorio constante de que, más allá de todas las adversidades, siempre hay grandeza y resiliencia. Nas encostas íngremes e nas vastas planícies dos Andes, onde o ar é rarefeito e o frio cortante, a lhama move-se com uma graça que parece desafiar as adversidades do terreno. Domesticada há mais de 4.000 anos pelos povos indígenas da região, a lhama não é apenas um emblema da cultura andina, mas também uma peça fundamental para a sobrevivência humana nestas altitudes extremas. Perfeitamente adaptadas ao clima rigoroso,
as lhamas foram essenciais para o desenvolvimento das antigas civilizações andinas. Elas transportavam materiais pesados, como rochas e metais, através de caminhos inóspitos que ligavam os grandes impérios. Estes animais foram e continuam a ser fiéis companheiros para os pastores andinos, que dependem não só da sua força de carga, mas também da sua lã densa e quente, utilizada para confeccionar vestuário protetor contra o frio implacável. Curiosamente, as lhamas são animais muito sociais, vivendo em grupos organizados, onde a liderança é frequentemente disputada através de confrontos que envolvem cuspidelas e empurrões. Este comportamento, embora singular para os observadores externos, faz parte de uma hierarquia complexa que mantém a harmonia dentro do grupo. As lhamas são conhecidas pelo seu temperamento calmo, mas quando se sentem ameaçadas, podem manifestar a sua irritação cuspindo, um mecanismo de defesa eficaz. Além da sua importância cultural e econômica, as lhamas são um exemplo espetacular de adaptação extrema. Os seus pulmões são extraordinariamente eficientes a absorver oxigênio, o que lhes permite sobreviver a altitudes que ultrapassam os 4.000 metros, onde a maioria das outras criaturas encontraria graves dificuldades. Hoje, a lhama permanece um ícone dos Andes, uma representação viva da resiliência dos povos e dos animais que, ao longo dos séculos, se moldaram mutuamente para prosperar neste ambiente extremo. Ao observá-las a atravessar lentamente as montanhas, transportando as suas cargas, uma conexão profunda com a história destas terras é inevitável. Nas terras altas e áridas dos Andes, a alpaca surge como uma silhueta graciosa e essencial para a vida na montanha. Com a sua pelagem densa e de uma suavidade incomparável, a alpaca não só se adapta ao frio extremo, como também fornece uma das fibras mais preciosas do mundo, utilizada há séculos para confeccionar vestuário que protege os habitantes das montanhas do vento gelado. Mais pequena do que a sua prima, a lhama, a alpaca desempenha um papel igualmente fundamental nas economias locais e na cultura.